Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou explicar para vocês sobre o triângulo retângulo e algumas relações que a gente pode deduzir a partir dele. Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que é a metade de um retângulo. Então, isso significa que um dos seus três ângulos será 90 graus. E ele será, a notação que a gente usa, o símbolo que a gente usa para dizer que tem 90 graus é esse quadradinho com um pontinho. Num triângulo retângulo, a gente vai ter três lados, né, em qualquer triângulo. Mas no triângulo retângulo, esses lados eles vão se chamar hipotenusa e catetos. A hipotenusa, ela é o maior lado desse triângulo. Consequentemente, é o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus. Então, a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados, a gente vai chamar de cateto. Então, aqui eu coloquei o teorema de Pitágoras, a fórmula de Pitágoras, que é muito utilizada quando a gente tem um dos lados e quer descobrir outro. Então, vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo, que um dos seus lados, um dos seus catetos mede 3, o outro 4, e eu quero descobrir o outro lado aqui, que é o lado maior, que é a hipotenusa. A partir do teorema de Pitágoras, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, o que é a hipotenusa aqui? É o x. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a um dos catetos ali ao quadrado, que é o 3, o outro cateto ao quadrado, que é o 4. Então, aqui eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, x ao quadrado é igual a 25. Que número ao quadrado é 25? É o próprio 5. Então, aqui a gente tem que a hipotenusa nesse triângulo é o 5. Bom, mas às vezes a gente vai se deparar com algum problema que utiliza que ele dá um valor de uns lados, de qualquer um deles, e um ângulo. Então, não dá para a gente usar o teorema de Pitágoras nesse caso, porque a gente precisa de pelo menos dois lados do triângulo. Então, quando ele dá um ângulo e um dos lados, a gente vai usar as relações trigonométricas que existem no triângulo retângulo, ok? Então, a primeira relação trigonométrica que eu vou explicar para vocês é sobre o seno. Então, eu chamei aqui esse ângulo que está de azulzinho, eu chamei ele de alfa. Então, uma letra alfa qualquer, isso pode ser dado em graus, né, de 0 até um pouco menor que 90, né? Então, esse ângulo aqui, que é chamado de alfa, ele vai existir uma relação em relação aos lados. Então, aqui, em relação aos catetos, eu vou ter que um cateto eu vou chamar de oposto. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo alfa. E o outro cateto eu vou chamar de adjacente, porque ele está encostando aqui, né? Está adjacente ao ângulo alfa. Então, a primeira relação é a do seno. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu também posso escrever o seno de alfa é igual ao cateto oposto, vou abreviar CO sobre hipotenusa. O cosseno desse ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, CA, sobre hipotenusa. E eu vou ter a relação da tangente. A tangente desse ângulo, vou abreviar para TG, tá? Então, TG desse ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, CO sobre CA. Bom, esses ângulos, né, eles vão ser dados. E quando a gente está trabalhando trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que considerar alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. E eu vou colocar aqui uma tabela para vocês, que são os principais ângulos que a gente tem que conhecer: o seno, o cosseno e a tangente. Bom, então esses três ângulos que são principais é o ângulo de 30, 45 e 60. E para a gente escrever esses ângulos aqui, o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, a gente vai usar uma regrinha que você faz assim, ó: 1, 2, 3, 3, 2, 1. É tudo sobre 2, tudo sobre 2, e a raiz vai menos no 1. Então, vai raiz no 2, raiz no 3, raiz no 2, raiz no 3, ok? E a tangente
ela é um pouco diferente, vai ser o quê? Vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. A tangente a gente pode encontrar dividindo o seno pelo cosseno. Então, aqui estão os principais ângulos, né? O seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que a gente chama. Professora, mas o que é esse seno, esse cosseno, essa tangente? O que é isso? Bom, isso vai ser explicado detalhadamente no nosso encontro síncrono, ok? Aqui é um breve resumo do que são essas relações trigonométricas. Agora, por que a gente chama de seno, de cosseno e tangente? Isso vai ser explicado no encontro síncrono, que vai levar um pouquinho mais de tempo, ok? Bom, então, a gente sabendo dessas relações trigonométricas aqui, conhecendo o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis, já dá para a gente resolver algum exercício. E eu coloquei um exercício aqui para vocês, que diz o seguinte: um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Então, ele começou a levantar voo aí sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 quilômetros, a que altura esse avião ele se encontra, né? Então, ele quer saber, depois de percorrer ali 8 quilômetros, que altura que vai ser aqui do chão. Então, não sei, vou chamar de x, ok? Bom, claramente nós temos aqui um triângulo retângulo, né? E aqui é onde forma o ângulo de 90 graus. Então, aquele 8 quilômetros que está lá é a nossa hipotenusa. E esse x, que é a altura que eu quero saber, ele vai ser um dos catetos. O cateto oposto ou o cateto adjacente? Como ele está oposto ao ângulo de 30 graus, eu vou chamar esse x de cateto oposto. Então, eu quero saber o valor do cateto oposto, sendo que eu tenho a hipotenusa. Então, eu volto lá nas minhas relações. Qual dessas três fórmulas utiliza o cateto oposto e a hipotenusa, que é o que eu quero utilizar, que é os valores que eu tenho ou que eu quero descobrir? Então, o cateto oposto e a hipotenusa, o único que usa, ó, é o seno. Eu sei que o seno usa o cateto oposto e hipotenusa. Então, vamos colocar aqui a fórmula. O seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, vamos substituir aí os valores. O que é alfa? É o ângulo. O ângulo, nesse caso, é 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o meu x, sobre hipotenusa, que é 8. Qual que é o valor do seno de 30 graus? Pela tabelinha aqui dos ângulos notáveis, eu estou vendo que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui por 1 sobre 2. Isso é igual a x sobre 8. Então, agora aqui é fácil a gente resolver essa equação, né? Dá para multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. Então, ali está multiplicando, eu passo dividindo. Eu vou ter que x é 8 sobre 2, então x é 4. Bom, então, x é 4, a gente respondeu a que altura se encontra esse avião depois de ele percorrer 8 quilômetros aí na diagonal. Ele vai se encontrar a uma altura de 4 quilômetros, ou, né, 4.000 metros do chão. Ok? Então, aqui está respondido, e aí tem uma aplicação dessa situação. Para a gente ver o que significa o seno, cosseno, tangente, da onde que vem tudo isso, vamos participar do encontro síncrono, ok? Até mais, pessoal!